Olá, Olá, Amanda. Tudo bem? Tá me tudo ouvindo bem bem? e você? Tô ouvindo. Bem. Então, graças a Deus deu tudo certo. E aí, tá tudo certo por aí? Como é que estão as coisas? Tô tranquilo, graças a Deus. Correria, né? Correria, né? Imagino, né? E você? É correria também, né? É, é bom. Certo. Amanda, ó, primeiramente eu quero aí te agradecer aí pelo tempo aí que você teve aí, a disponibilidade para estar podendo colaborar aí com o trabalho e com a pesquisa, certo? Ah, imagina. Primeiramente eu quero deixar aí meus parabéns aí pelo trabalho de vocês que vocês vêm fazendo pelo esporte. Eu particularmente gosto muito assim de beisebol e de softball. Eu era praticante de futebol americano, né? Eu era Ah, jogador. é? Joguei alguns anos aí, por aí, né? Aí Jogou eu aqui me no sinto Brasil mesmo? aqui no Brasil mesmo. Joguei no Palmeiras, joguei no Corinthians. Ah, que legal. Aí eu me simpatizo muito assim com o esporte americano e eu acho assim sensacional, sabe? Aham. A gente teve, não sei se a Fernanda, como chegou a Fernanda Misaki conversou alguma coisa com você, contigo, falou alguma coisinha ou não? Putz, eu encontrei ela, mas a gente nem conversou sobre isso. Não, não, então tranquilo. A gente fez uma entrevista com ela rapidinho e aí a gente viu o lado do atleta, né? Não só no caso o seu também, mas como ela é mais, ela não faz a parte da equipe multidisciplinar, então aí a gente pegou da visão dela do atleta, né? Uhum. E aí quando ela comentou de você, a gente achou interessante fazer, no caso, uma entrevista rápida contigo também, para a gente ver essa questão do profissional, né? Como o profissional lida com tudo isso, né? Principalmente em alto nível, como vocês estão, Uhum. né? Então, primeiramente eu vou apresentar um pouco da ideia do trabalho. A gente está fazendo um trabalho sobre uma análise multidisciplinar, né? Nas equipes e o nosso tema que a gente escolheu como principal foi o beisebol, né? Só que Uhum. a gente acabou também desviando já também para o softball também, entendeu? Então a gente já Tá. agregou já os dois, né? Aham. Aí a gente basicamente a gente está fazendo um estudo sobre os profissionais que compõem essa área, né? Uhum. E aqui no Brasil a gente acabou identificando que tem um cenário, justamente acho que era basicamente com o futebol americano também, tem um cenário muito novo, né? Então acaba que muitas vezes não tem aquele cenário que a gente gostaria que tivesse, né? Sim. É verdade. Com É, certeza, na verdade. É muito diferente, né, de futebol, por exemplo. É totalmente recreativo. é, é, cê- literalmente era que nem como eu tinha falado com a Fernanda, é mais por amor mesmo, né? É. Porque se não for por amor, não tem como acontecer, né? Uhum, exato. Aí, assim, falando assim um pouco de você, você é formada em fisioterapia, né? Quanto tempo? Como que foi? Como que você chegou aí na a trabalhar com os atletas da seleção aí, por exemplo? Eu formei em 2017, na Unifesp, aí depois eu fiz a pós-graduação na USP, de 2018 até 2019, começo de 2019. Daí eu comecei a trabalhar numa clínica de pilates, não tinha nada a ver com esporte, assim, e eu e mais uma física começamos a introduzir um pouco de esporte lá na clínica. E nesse meio tempo aconteceu o pré-pan-americano de beisebol adulto aqui. Eu não lembro quais times que vieram, acho que foi 2019 mesmo. E a Karina Ratano, que é a médica, né? Tá meio que que meio que começou mesmo, assim, dentro do softball principalmente, convidou a pessoal da Unifesp, que ela conhecia, né? E como eu joguei com ela na Unifesp também, softball universitária, ela me conhecia, aí eu acabei indo, organizei a parte da fisioterapia, junto com a clínica que eu tava. E aí começou aí a parceria, assim, né? Então a gente começou a conhecer melhor um trabalho de uma da outra e tudo. Aí no ano retrasado eu comecei a acompanhar mais a seleção de softball, por cima.
não tinha muita coisa ainda por causa da pandemia, né? Eu peguei bem esse começo, né? Então, em Pra piorar, né? 2019, veio a pandemia aí ficou meio afastado, assim, só que tipo, a gente ficou criando projetos e conseguiu colocar em prática mais ano passado, que foi quando as meninas iam para o Sul-Americano adulto, né? E a Sub-19 foi para os Jogos Pan-Americanos Júnior, né? Que é um novo campeonato aí para preparar a galera mais nova para começou mais ano passado mesmo esse acompanhamento, mas foi um acompanhamento mais online, mais distante, a gente não estava tão perto, estava mais perto das meninas do adulto. Então Sim. esse que a gente deu prioridade, assim, né? Por ter mais noção também, assim, a gente não é pago para trabalhar com elas, É. né? Então a gente priorizou algumas, a seleção principal, e aí esse ano elas estão indo para o Sul-Americano, a gente vai viajar, eu, a Denise e a nutricionista, né? Que é um meio que a gente é um time assim, de multidisciplinar. Tem eu, a médica do esporte, que é a Karina, a Denise, que é nutricionista, e o irmão da Karina, ele é ortopedista. Aí É. a gente vai No estar. começo, basicamente, foi como se fosse uma ação entre amigos, né? Todo mundo Isso, ali, né? isso. As três gostam muito, queria ajudar, e aí foi assim. Calhou de serem amigas e justamente tá no corrido no meio, né? Exato. Entendi. Então, sim, legal essa parte. No futebol americano também foi a mesma pegada também, basicamente, também quando comecei também. Mas aí eu vou perguntar agora umas coisinhas. Eu tenho 5 questões aqui rápidas aqui para não tomar muito do seu tempo, que é justamente pensando mais nessa parte da fisioterapia, né, na sua área, né? Ó, no beisebol, ou no caso no softball, né, a gente já é certo que a gente tem algumas lesões frequentes que a gente já acabou estudando bastante sobre elas, né? Uhum. Você como fisioterapeuta, como age na prevenção do atleta, né? E principalmente nas lesões do ombro e de cotovelo, que parece que são as mais frequentes, né? No beisebol, assim, eu não acompanho muito de perto. Eu tenho alguns atletas que, assim, que vieram me procurar, mas o que eu mais acompanho de perto é um que é o Gun Homosato, né? Ele nem é arremessador, ele é rebatedor, joga de outfielder. E, assim, de prevenção, o que a gente trabalha mais com as meninas, né, é muito ombro, cotovelo não tem tanto, e muita lesão muscular e entorse de tornozelo. Muita, Tornozelo, né? muita, 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 muita. E por ser um jogo mais rápido, eu acho, né? Porque as meninas têm um espaço menor, tem que ser mais rápida, aí a gente tem essa hipótese que por ser um jogo mais A rápido, elas têm intensidade, mais. né? É, Aí, então, tipo, a gente, no ano passado, como a gente tinha mais tempo de planejamento, a gente fez um planejamento de controle de carga com elas. Então, onde eu montei uma planilha para elas escreverem percepção subjetiva de esforço, recuperação, como estava sendo durante o processo, né? E mandei para cada uma um vídeo de exercício para elas fazerem. Então, todas faziam de ombro, que era o principal, assim, que a gente viu, e isso tudo a gente coletou com questionário. Então, a gente com o Google Forms, colocou as questões lá, aí elas respondiam onde sentiam dor e quais as lesões que elas já tiveram. Aí foi isso, exercício, online, assim, a gente passava e monitorava online, e o controle de carga. Que é o crucial, assim, né? É, Como você falou, né? A pandemia acabou dificultando muito, né? Então a modalidade do online não foi nenhuma opção, foi obrigatório, né? Não, e assim, as meninas do softball, elas não têm um centro de treinamento. Isso. E, então, tipo, cada um fica em um canto, né? Então tem várias de Curitiba, Marília, Maringá. Então não tem como acompanhar de perto. Tanto é que ano passado acho que só tinha 3 de São Paulo na seleção. Então era Possível, né? impossível. Possível, não tem Então como. a melhor maneira foi mesmo online, e foi até bom, assim, né, conhecer essa modalidade. Acho que
funcionou bem, assim, Sim. sabe? Deu pra ver resultado, muitas meninas que estavam longe conseguiram sentir melhora, não sentiram dor no ombro durante o campeonato. O online eu tenho a impressão que parece que, até pensando em consultoria, a gente pensa que a gente pode. Inicialmente a gente pensaria que poderia ficar um pouquinho distante do atleta, né? Só que eu Uhum. acho que o que a gente percebeu foi que parece que a gente, justamente por ser online e ter a facilidade, a gente acaba tendo uma proximidade maior com o atleta, né? A gente É, acaba ficando mais com ele. Então parece que a gente tem a impressão que ele relata mais, né? Coisas que sim. acontecem no Porque dia às a dia vezes dele. esquece, né? Se você for encontrar, tipo, uma vez por semana ou a cada 15 Isso, dias, vai esquecendo. E exatamente. qualquer coisa, o WhatsApp tá ali. O ruim é pra gente que tem que ficar respondendo um monte de De mensagem. mensagem, né? É. Mas pensando no atleta até que foi bom. Foi, foi bom. Certo. Então a gente vê, por exemplo, também, partindo para a segunda questão, já na pior das hipóteses, não sei se você já chegou a pegar algum tipo desse tipo de problema, né? Vamos supor que o nosso atleta se lesiona e como que é a forma atual e o procedimento padrão que você realiza, principalmente depois do reinício dele nas atividades? Você já teve algum contato com isso? Que ele se lesionou, precisou fazer uma cirurgia, precisou ficar afastado, depois voltou? Cirurgia em si ainda não. Eu sei que tem umas meninas que estão para operar, mas vão operar depois do Sul-Americano. Eu peguei umas lesões que teve afastamento, assim, eu tive que diminuir a carga de treino deles do específico, né? Ficou só na físio. Mas específico do beisebol, do soft, não. Eu fico mais com essa parte de prevenção e controle, assim, sabe? Porque a gente não tem contato direto, assim, é, depois da seleção ou antes da seleção. Tem algumas que me procuram, outras não. Porque, assim, tem muita gente que não tem tempo, porque, né, assim, pra ficar pagando, né, as sessões. Então, e a gente não atende elas totalmente gratuito fora da seleção. É só quando elas estão aqui. Então, o único que eu atendi, assim, que tá com parceria mesmo, é o Gum, que tá lá fora, que ele se lesionou, teve uma lesão no joelho, aqui no Brasil, e aí foi reabilitando e voltando, assim. Mas é legal, tipo, ouvir a experiência dele lá, porque nos Estados Unidos é diferente o esquema, né? Então, lá tem o fisioterapeuta, tem o athletic trainer e o preparador físico, né? E aí a transição é feita pelo athletic training lá, da reabilitação para o jogo, assim. Aqui no Brasil a gente que faz, né? Então é legal ouvir assim o relato dele, mas acho que dificuldade é mais de espaço, sabia, para atender. É, Porque a gente não, geralmente eu atendia numa clínica que era perto do Ibirapuera. Lá tinha um espaço razoável, só que mesmo assim, tipo, não era um espaço ideal para atender um atleta de beisebol que ia começar o esporte. sim. Então Até essa foi a minha maior dificuldade com ele lá. Então, tipo, eu tive que levar ele pro parque para fazer no os testes parque. também, né? Essa é a maior dificuldade, porque a gente não tem infraestrutura para atender esse tipo de atleta, né? Lá no centro de treinamento de Biúna, aí sim, tipo, é um centro de treinamento, os atletas estão lá dentro, eles moram lá e fica mais fácil. Tem até o físio lá, que se você quiser o contato dele, eu te passo, que ele trabalha lá dentro do CT. Como ele tem uma dinâmica mais perto do beisebol, né? Não, não, mas a dinâmica do softball pra gente, ela é perfeita porque a gente consegue fazer a comparação, porque o que a gente está estudando é justamente a defasagem que existe da equipe multiprofissional no beisebol barra softball, entendeu? Ah, sim, Então justamente essa pegada é perfeita, entendeu? Mas sim, entendi. depois se você puder me passar o dele, e eu acompanhar um pouco do trabalho dele, também é sensacional também. Ele tem umas dificuldades lá também, porque ele não tem muita voz lá. Então, tipo, ele tá lá de físio, só que não existe a comunicação que existe, tipo, entre eu e minhas amigas, por exemplo. Então a gente se respeita, cada um entende melhor, e na seleção os técnicos recebem muito bem a gente.
eles ouvem o que a gente está falando, eles querem entender o que a gente está falando e acatam o que a gente fala, né? Então, se uma menina tá lesionada, a gente fala, pô, não vai dar para ela jogar, se ela se jogar, ela vai se machucar mais, eles vão acatar, sabe? No beisebol já não, é muito diferente. Não, é um pouquinho diferente, mas a gente consegue entender que talvez por eles já estarem, vamos supor assim, num nível, não posso dizer extremamente profissional, mas como eles já estão, por exemplo, um nível a mais, né? Então talvez pode ser que a cobrança seja mais incisiva, né? Sim, Vamos dizer assim, né? sim. Mas deixando em evidência que a gente tem diversos estudos, né, que não tem jeito, a gente tem que respeitar e a gente vê que o trabalho multiprofissional bem feito, a gente vê um resultado sensacional com o atleta, né? A gente Muito. vê times, por exemplo, se a gente for pensar em outros esportes, que às vezes o atleta é bom, só que a equipe que ele tá é ruim e acaba afetando todo o atleta. Às vezes o atleta é sensacional, tinha um potencial enorme, só que Sim. acaba se desgastando, né? Muito isso. E muitas das vezes das lesões das meninas assim, que eu vejo, é, tem muito erro assim da parte delas, da parte nutricional, às vezes elas não se alimentam direito, então tipo, trabalhar a força não vai ajudar se ela não se alimenta direito. Algumas têm, sei lá, alguma falta de vitamina e a Karina, que é a médica, dá uma olhada, dá uma suplementada. Uma coisa que eu sinto muita falta na nossa equipe é psicólogo. Então, Porque as meninas todas, se elas responderem os questionários, todas têm algum problema de ansiedade, de estresse, não conseguem dormir direito. E para recuperação, assim, pensando em tudo que a gente faz da fisioterapia para recuperação, é uma das coisas principais, né? essencial. Para ter um sono bom. E elas não conseguem dormir direito. Sim. Então, isso é uma coisa que eu sinto muita falta, assim. Não. Até é uma coisa que a gente pensa em colocar assim mais para frente. Não, assim, eu do psicólogo a gente. Eu vou até pular a terceira pergunta, já que a gente já acabou falando do psicólogo, a minha quarta pergunta era o psicólogo. Então já Ah, vamos legal. aproveitar o gancho. Porque assim, a gente percebe tanto na literatura, e também a gente percebeu com a Fernanda também que tem essa carência do psicólogo mesmo, né? Uhum. É, e não só da parte do início aí do softball, assim, mas também até na literatura é muito baixo o volume assim literário de psicólogo no beisebol ou psicólogo no softball. É bem baixo mesmo. Tem algumas coisas, mas é muito baixo. E a gente pensa que a partir de um esporte que é muito, com muito foco, é muita atenção, e é muito rápido tudo que acontece, né? Então, assim, então Uhum. a gente deduz que o foco é muito crucial, assim, para o esporte, né? Sim. E a gente pega um atleta que não esteja nos seus melhores dias porque está com algum problema de demanda psicológica, acaba afetando todo o rendimento dele, né? É. Então, pensando nisso, aí a gente, justamente pensando no psicólogo, que a gente já tem uma certeza que é o profissional que a gente precisaria mesmo, como ter uma pesquisa maior e uma inclusão maior desse profissional na equipe multidisciplinar. Tem mais algum outro profissional que você acha agora, pensando assim, que se trabalhasse contigo, ia ajudar muito o atleta a aumentar o potencial dele? Um educador físico. Porque assim, os técnicos, a maioria não tem CREF, nem formação em nada, sabe? É É o jogador, empírico, né? atleta, ex-atleta, então é de experiência mesmo. Então, você vai falar aquecimento. Eles não sabem o que é o aquecimento, o que precisa fazer no aquecimento. Tanto é que antes a gente alongava muito antes de jogar. Tipo, só alongava como aquecer, sabe? Até Então, desnecessário, né? A quantidade de alongamento, né? muito. E aí, assim, não faz sentido. Então, eu precisava ter esse preparo físico, assim. Tem um cara que ajuda a gente, que é o Marquinhos, só que ele é um pouco mais distante, assim. Ele é parceiro das meninas, se as meninas pedirem, ele monta treino e tal. Só que ele é um pouco mais distante da gente, assim, da equipe em si. É, mas não sei se é isso, não sei se faz sentido, né? Mas a gente também pensa em trazer mais mulheres para trabalhar com elas, sabe? Em vez de mais homens.
porque eu acho que fica mais fácil, assim, de conversar e acho que elas se sentem mais à vontade também para procurar. Sim, principalmente na parte do treino, a gente vê que às vezes a mulher, às vezes, a gente pensando até como personal, né? A gente vê que às vezes a mulher não se sente muito confortável, às vezes, na presença do personal ali muito próximo dela, né? Então a gente percebe que realmente isso que você falou faz bastante sentido mesmo. E assim, elas fazem atividades no meio da semana, né? A maioria faz. Então, uma faz crossfit, a outra faz beach tênis, a outra faz eletroestimulação, a outra faz futebol, faz pilates. Então, é muito variado. Assim, se você for fazer uma pesquisa com atletas de softball no Brasil, você não consegue ter um M assim bom, porque cada um vai fazer uma coisa. O CrossFit tem bastante gente que gosta, assim, que melhora a velocidade, não sei o quê. Só que acho que também não dá pra fazer isso pra sempre, né? Só o Não, CrossFit. a gente, Aí eu a falo gente pra ela, pode tem que fazer o preventivo, que é um fortalecimento mais específico, não sei o quê. a gente pode pensar talvez que no momento, no cenário atual, pode ser que elas pratiquem esses tipos de atividades, mas tem a questão física, né? Mas talvez é mais pela questão de se sentir bem no momento mesmo, né? Por exemplo, ela joga beach tênis porque ela gosta, não? Então a gente vê com que o esporte principal, logicamente, é o softball, mas a gente vê que, então, pelo que você fala, parece que então ela gosta de praticar esporte, mas ela se sente bem praticando atividade física. Então a gente vê que esse momento fora não é algo especializado, é algo que ela se sinta bem, né? É um hobby mesmo, Um né? hobby mesmo. Por exemplo, eu voltei a jogar esse ano, né, soft. E eu tenho um personal amigo meu que me acompanha, assim, ele faz meus treinos. E aí eu falei, vou jogar soft esse ano. Então, tipo, ele voltou todo o planejamento até o meu campeonato para isso, né? Então eu faço musculação desde faz um tempinho antes de querer voltar. Então depois que eu falei, vou jogar soft, ele mudou todo o esquema. E eu vejo muita coisa na prática, assim, minha mesmo, sabe? O quanto que eu melhoro em velocidade, agilidade, explosão, tudo por causa da musculação, uma coisa que eu nunca tive na vida, assim, jogando soft, né? Então isso eu acho que ia dar um resultado muito legal para as meninas, assim. Isso. O foda é que teria que ser um trabalho de graça, né, do profissional. Não, e agora eu vou dizer assim, acho que isso é o de menos, né? Porque, tipo, hoje em dia a gente, pelo menos agora, momentos choros meu, né? A gente não tem nem, por exemplo, uma base, né, salarial. Então, tipo, tá basicamente, cara, tem que gostar, entendeu? Você não pode dizer que Cara, você pode ser um personal famoso por aí, você acabar conquistando algumas coisas, mas a gente sabe que isso é as pessoas fora da curva, né? A grande massa fica muito presa nisso. E eu acho que se a pessoa não gostar, ela literalmente ela vai passar raiva pro resto da vida. Não, é verdade. Então tá certo, do psicólogo não tem nem o que dizer, porque realmente é muito crucial e precisa realmente mesmo ter mais estudos e mais aplicabilidade, né? Sim. Sobre ele, né? E o educador físico, aí no caso, um preparador físico mesmo, específico mesmo, a gente vê então que ajudaria muito o cenário então do softball aí, tanto de vocês, mas eu acredito até que do masculino também, do beisebol, do campo de concentração, provavelmente eles devem ter, mas talvez bem de repente, justamente como a gente está falando no caso de vocês têm uma carência grande disso ainda, né? Sim, tem um pouco, assim. Porque é mais assim, vai das meninas quererem procurar ele, sabe? Eu nem sei como que tá essa parceria para esse sul-americano, porque também foi na correria, né? Foi meio que de última hora o É, campeonato. a Fernanda relatou isso mesmo, foi tudo sempre na correria para vocês assim, né? Exato. E aí, além disso, falta organização. Eu acho que também Mas por aí não tem trás como de tudo. organizar. É tudo tão de repente, né? Não tem nem como Por organizar trás de direito. tudo, nossa, organização completamente é muito É. complicado, assim. Não, então tá certo. Aí a gente vê também, deixa eu ver aqui. Então a gente sabe então que o preparador físico tem essa carência. A gente vê que
que o médico aí, a doutora Karina, ela acompanha vocês, ela ajuda vocês bastante com essa questão também, né? E vocês se falam muito, né? Como que é essa conversa profissional entre vocês? Vocês se reúnem algum dia para conversar sobre um planejamento? Ou vocês vão fazendo e vão tentando adequar o trabalho uma da outra? Como que acontece isso? Então, para campeonato a gente geralmente se reúne uma vez, que a gente na verdade se reuniu o ano passado 2 vezes, dessa vez a gente se reuniu 2 também. E aí a gente monta o planejamento do que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer pro campeonato. E a partir daí a gente vai conversando no grupo mesmo de WhatsApp. Aí a gente repassa todos os relatórios que a gente faz às meninas, então a gente faz relatório do questionário, que é uma variação assim mais completinha por questionário, aí a gente faz relatório e envia, a gente conversa sobre algumas atletas em específico que a gente precisa de mais atenção, né? A gente fez uma reunião com os técnicos também para explicar mais ou menos qual que vai ser o nosso papel lá com eles, porque também é novo para eles, né? A gente na competição. E aí é mais isso, a gente conversa pelo WhatsApp mesmo, que acho que é a maneira mais fácil que a gente consegue de conversar. Mas a gente se reúne uma vez para planejar e aí o resto a gente faz pelo WhatsApp. Sim. O treinador de vocês age de que forma assim com vocês? Ele também é ligado com o esporte, a uma questão mais de amor, assim? Como é que é essa ligação com eles, assim, essa vivência com ele? Então, os dois que estão indo, é a primeira vez que eles estão indo para a seleção como técnicos, né? Eles jogam beisebol, os dois, eles amam o esporte, jogam desde novinhos, né? Eles têm uns 30 e poucos anos. E com a gente, tipo, como a gente meio que tem uma idade parecida, assim, eles são super abertos, perguntam as coisas. E eles, como atletas, eles já foram atletas de seleção de beisebol também. Eles falaram pra gente que olham o nosso trabalho e falam, putz, se tivesse isso no beisebol ia ser muito legal. Se tivesse isso no beisebol ia ser muito legal. Então, eles super, tipo, dão importância, né, pra esse trabalho nosso e valorizam. E, na verdade, quem começou a incluir mais a gente é o Barão, que é o técnico de Curitiba, que ele é um técnico da seleção antiga, né? Que ele acompanhava mais a seleção adulta, agora acho que ele vai acompanhar mais as seleções de base, que ele é muito bom na base. Mas ele, tipo, super confia na gente e ele viu que o nosso trabalho faz sentido. Tanto é que no clube que ele está em Curitiba, ele está fazendo um projeto com a prefeitura para mudar o nome lá para ser um centro esportivo mesmo, virar um clube de verdade, né, de esporte e para contratar nutricionista e fisioterapeuta para acompanhar os atletas de softball. Então ele tá mudando totalmente o que é o beisebol de softball aqui no Brasil, porque foi até uma coisa que a gente conversou, né? Os clubes hoje de beisebol e soft, eles se consideram uma coisa mais recreativa. Então, não sei se é por causa da cultura japonesa, mas é muito mais recreativo do que alguma coisa esportiva com fins lucrativos. Se fosse com fins lucrativos, talvez acho que seria mais profissional, talvez, né? Não sei. Mas Então, assim, uma adenda até do que você está falando, mesmo não tendo no momento os fins lucrativos, né? Mas a gente vê que o trabalho que vocês têm realizado é muito assim, é muito técnico, é muito específico e é com bastante conhecimento. Então assim, realmente é interessante o que vocês fazem, que mesmo que a gente não pode categorizar amador, mas a gente pode dizer que no início do esporte vocês desde o início mesmo com a seleção que está sendo montada, que está sendo organizada, vocês já vêm aplicando uma metodologia que já é configurada de sucesso já em muitas outras modalidades. Então não é simplesmente dizer, vamos participar. Não, vocês estão se organizando, vocês têm uma estrutura, mesmo que não tenha o aporte financeiro,
Vocês mesmo assim se ajudam entre si e conseguem atingir pelo menos o máximo que vocês consigam. Sim, Então, isso é bacana. Se a gente consegue ver que mesmo o esporte não tendo um cenário gritante no cenário brasileiro, né? Um cenário muito forte, mas a gente consegue ver o trabalho profissional que vocês vêm realizando. Isso realmente sim. é É, a plausível. gente, a gente fica muito feliz, assim, até de ouvir essas coisas, porque é uma coisa que, nossa, a gente se dedica, né, pra fazer. E é por puramente gostar do esporte, né? Então, Não, a gente tem gostado bastante e, assim, o intuito mais pra frente é tentar fazer pesquisa, né? Porque a gente vê que só tem pesquisa nos Estados Unidos, né, sobre isso. Estados não Unidos e é. Japão. A gente está montando a nossa pesquisa e basicamente a gente acabou de virar fluente em inglês e japonês. Exato, mas e aí. Só que aí você vê a referência lá né, índices de lesão no esporte, não sei o quê, mas é totalmente diferente aqui no Brasil como funciona, né? Os atletas lá nos Estados Unidos eles treinam só a modalidade ou mais alguma É, de college, né? Essas coisas. E treinam toda vez durante a semana, as meninas não. Então é é um no, cenário diferente mesmo, assim, sim, que eu acho que no deveria ser cenário, estudado, né? sim, no cenário americano a gente já vê estudos, por exemplo, que eles fazem com jovens que o adolescente quase, vamos dizer assim, com 15, 16 anos de idade, ele já tem um desgaste no deltoide, na articulação do ombro já gritante. Então a Uhum. gente já vê que eles têm um trabalho muito intenso, não é desde a adolescência, já desde do berço, dá para se dizer, né? É. O nível americano, dizendo até do futebol americano, a gente vê que se sobressai muito justamente porque a cultura deles é quando, vamos dizer assim, quando eles começam a perceber que a pessoa tem um talento para algum esporte, eles já inicializam a criança já desde cedo, tem uma especialização precoce. Tanto é por isso Uhum. que o atleta dos Estados Unidos ele tem um auge com 20, 21 anos de idade, 26 ele tá todo quebrado, vamos dizer Aham. assim. Ele já não presta, ele já tem que se aposentar, porque ele não presta mais pro esporte. Nossa, Então é. a gente vê que o trabalho que vocês fazem é já justamente um trabalho preventivo. Por mais que vocês não estão desde o início no esporte, desde o início no alto rendimento muito grande, mas vocês têm esse cuidado, né, Uhum. de priorizar, por mais que seja alto rendimento, a gente sabe que alto rendimento nem sempre significa saúde, mas a gente sabe que vocês tentam manter ali um padrão aceitável, né? Uhum. E É, isso é importante do esporte também, né? Isso é. não tem. Sim, tem que pelo menos diminuir o máximo possível, né, de riscos Os de riscos, lesões, né? porque mas o técnico principal da seleção, que era o Barão, né? Agora tem mudado, assim. Nossa, ele se apaixonou, assim, pelo trabalho da equipe multi, assim, sabe? Então ele que abraçou a gente, colocou a gente lá com ele, tá levando a gente para as mais novas Sim. também. E os dois que entraram agora, que são mais novos. E o pai da Fernanda também, ele era para ser o técnico, só que ele não vai conseguir. E ele também super abraça, ele pergunta, qual tipo de aquecimento é melhor, o que a gente pode fazer assim. Tá sendo muito legal isso no soft, né? É uma coisa que eu acho que no beisebol talvez a gente não teria esse espaço. Provavelmente, né? Certo. Então a gente consegue, até o momento, a gente consegue perceber então que vocês em si, pelo menos na onde você está, vocês conseguem trabalhar muito bem essa questão com que vocês conseguem extrair o máximo com que vocês têm, vamos dizer assim. E a gente vê que um projeto de melhoria a gente seria incluir, por exemplo, na no cenário de vocês um psicólogo e até mesmo o preparador físico mais especializado, né? A Uhum. gente, pelo menos com o que você está me falando aqui, eu já consigo absorver isso e a gente consegue, quem sabe futuramente até eu mesmo ajudar vocês. Olha Ai, só, seria ótimo. entendeu? Então a gente vê que pelo menos no início é um trabalho de parceria, né? Todo mundo se ajudando, né? Sim, com certeza. E
Mas é isso, Amanda. Eu não quero tomar muito seu tempo, porque eu falo muito, então. Imagina, que tranquilo. Mas, ó, o objetivo que a gente tinha aqui era responder essas 5 perguntas. Essas 5 perguntas foram muito bem respondidas. Quero agradecer aí o tempo que você teve aí para se dispor aí, para tirar nossas dúvidas, né? E mostrar um pouquinho mais a questão profissional, né? Aqui deu 35 minutos de gravação até agora. Eu vou fazer um compilado dos tópicos principais aqui, vou fazer uns cortes. Depois eu te mando uma versão final para você ver certinho. Não tem fim lucrativo, vai ser puramente acadêmico nosso trabalho. A gente vai upar esse vídeo no YouTube, só que eu vou deixar ele privado, que é só para o professor ter acesso mesmo, né? Tá. Mas aí é só mais um bate-papo para a gente perceber as dificuldades que vocês têm hoje em dia, que a gente percebe que precisa ser mais estudado e aprofundado. Tá. Mas quero te agradecer imensamente, de coração mesmo. Imagina, eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Muito show o trabalho, acho muito legal estar estudando isso. E depois compartilha comigo o trabalho. Claro, pode deixar. Depois que a gente tiver com nosso modelo de artigo todo completo, aí a gente repassa para vocês aí. Pode Legal. deixar. Obrigadão, Obrigadão, hein? viu, Prazer Amanda? em conhecê-lo. Prazer. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.